gente! Estamos de volta e agora com mais um quadro, o quadro Boca Cheia, que fizemos com a pastora Norma e o pastor Paulo, do Ministério Vida Nova. Nada pode se comparar a ti. Olá, esse é o nosso quadro, nosso primeiro quadro de Boca Cheia, né? E para começar isso, estamos aqui com os nossos pastores, o pastor Paulo Sarmento, a pastora Norma Johnson, né? Motivo de muita alegria nós estamos aqui. Obrigado por vocês terem aceito esse convite, né? Esse desafio, nosso primeiro de Boca Cheia, né? E eu já vou passar a bola para minha coleguinha Rosana Mello. Rosana Mello. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. E esse quadro é um quadro, como eu já tinha falado antes, é um quadro bem bacana, porque além da gente se panturrar, né? O Santo já está aqui se panturrando. Eu tenho um prazer imenso de estar conversando, que além de tudo, de eles serem pastores, mas eles são, né, meu pastor, minha pastora, minha líder, e assim, eu estou muito feliz de começar o quadro com eles, né, de estar aqui comendo, tendo essa união, essa confraternização que nem diz na palavra. E eu vou começar perguntando para a pastora, né, pastora, assim, primeiramente, né, boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Então, assim, como é que começou o evangelho na vida da senhora? A senhora pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Primeiro eu me sinto lisonjeada, né, perto dessa bênção aqui, né, dessa outra bênção também, que é minha discípula. Eu louvo a Deus pela vida deles, eu louvo a Deus pelo meu marido, né? Por eles ali, por aqueles que estão atrás das câmeras, que são bênção. E eu queria começar dizendo, né, respondendo a pergunta da Rosana, como que o evangelho começou na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, eu nasci num lar cristão, mas em um determinado momento, meus pais, eles não saíram da presença de Deus, mas eles não comungavam mais numa igreja, né? Eles estavam um pouco afastados da comunhão com a igreja. E aí a minha avózinha, que assim eu tenho maior amor quando eu lembro dela, eu tenho assim, me comove muito meu coração. Me perdoem se eu me emocionar, né? Mas toda vez que eu falo com ela, eu me emociono, porque ela foi uma grande mulher. Amém. E ela me levou para os caminhos do Senhor. Chamava-se Elvira Johnson. E eu lembro que na minha infância ela me puxava pelas mãos e me levava para a igreja. Nós íamos a pé no sol quente. Amém. Ela tinha filhos, netos e tudo, mas ela se preocupava com aqueles que os pais não estavam na igreja. E ela me levava para a igreja. E na igreja, eu lembro perfeitamente, tinha uma sala de juniores. E eu fazia parte dessa sala, minha professora da escola bíblica, os pastores da igreja. Eu lembro de uma americana, chamava-se Irmã Dorothy, que era uma mulher de Deus também, que ela me levou para os caminhos do Senhor. E o evangelho começou na minha vida com a presença da minha avó. A minha avó foi uma figura marcante, que me firmou os passos, me ensinando, lendo a palavra, orando comigo, me ensinando a depender de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida dela. Isso já foi desde pequena, desde praticamente, né, pastora? Desde pequena. Algo marcante no seu ministério é a intercessão. Né? Tem como a gente conhecer a pastora Norma, conhecer o ministério da pastora Norma e não lembrar de intercessão. Como é que começou o ministério de intercessão na sua vida? Aí parece assim que é uma combinação de avós, mas eu lembro também que uma coisa marcante na minha lembrança, muito menina, eu era bem pequenininha e eu vi a minha avózinha, que chama-se Homezinda, da Assembleia de Deus, orando de joelho, debruçada sobre a cama dela, pelos filhos, pelo esposo. E eu vi muitos milagres sendo operados através da oração daquela minha avó. E eu aprendi a depender de Deus na oração. E aí eu nunca mais saí. De repente eu me vi sempre dependendo cada vez mais de Deus e acreditando que esse ministério de intercessão é um ministério poderoso no Evangelho,
Porque é aquilo que a Bíblia fala, né? Tudo que nós pedirmos, crendo, receberemos. Então nós temos que acreditar nisso, depender. E a minha vida foi o tempo todo correndo atrás de irmãs de oração, mulheres de oração e orando também. E Deus tem feito muitos milagres. Glória a Deus. A senhora está falando de família, que tudo começou com a sua avózinha e tudo, né? E isso é bem interessante, porque geralmente os filhos, as crianças não querem seguir os mesmos passos que os pais, né? Que os avós, querem ser diferentes. Né? Já no seu caso foi diferente e tem sido bênção até hoje, né? Não chegou assim algum momento a senhora, eu vou desistir, eu não quero, eu vou ser outra coisa, vou ser outra norma, ou assim numa fase adolescente ou jovem, que sempre, né, o adolescente ou jovem tem muito isso na mente. Chegou um tempo assim que a senhora quis desistir? Olha, Rosana, eu nunca pensei em desistir de Deus, não. Glória a Deus. Eu já pensei em desistir de coisas que não me levavam a conhecer profundamente a Deus, até mesmo igrejas. Né? Eu sentia falta de algo muito mais forte, mas de depender assim, de estar mais e mais na presença de Deus, não. Até porque, mesmo que eu quisesse, por algum momento, né, de fraqueza que a gente passa, assim, de desânimo, mas sempre o Espírito Santo me incomodava para buscar mais ainda. Parece que vinha uma força, né, que era o Espírito Santo de Deus, para levantar mais ainda essa questão. Amém. Pastor Paulo, e nós também temos uma pergunta para fazer para o senhor a respeito do seu chamado pastoral. Né? Nós conhecemos a história, né? Nós conhecemos bem a sua história, mas para os nossos amigos, nossos telespectadores ficarem sabendo, como é que chegou na sua vida esse chamado? Bom, Sandro, a minha chamada, eu vim entender depois de muitos anos, mas ela começou tudo no servir. Eu achava que o meu ministério era estar cuidando da igreja, cuidando das goteiras, da pintura, das lâmpadas queimadas, das pessoas que estavam sem assento, corria atrás das cadeiras para servir, olhar os carros, sempre vigiando os carros. Sempre por detrás das câmeras. Eu sempre dizia que o meu lugar era atrás dos bastidores. E eu não havia nunca subido num púlpito para pregar, e sempre era no servir, entendeu? E depois que tudo aconteceu, é que eu vim entender pela palavra o que Deus tinha feito na minha vida, né? Que acho que a gente precisaria de mais tempo para estar mencionando todos os detalhes, mas o meu chamado foi assim, foi mais pela humildade que eu tinha de estar servindo ao Senhor, mas sem pensar em ser humilde, né? Mas sempre agindo assim com amor, com paixão pela obra, né? Uma vez o Norma disse assim para mim: filho, você não vai entrar hoje para cultuar junto comigo na igreja? Fazem 10 meses que você não cultua. Eu disse: filha, mas Deus deu a visão para mim. Olha os carros estão tudo lá fora. Quem vai guardar os carros? Quem vai cuidar dos visitantes? Quem vai botar as cadeiras para eles? Então Deus me deu essa visão assim, eu achava que, por exemplo, o pastor, se acontecesse alguma coisa com o pastor, eu era o primeiro a estar na casa dele, para consertar uma lâmpada, uma bomba, qualquer coisa que acontecesse, eu sempre estava disposto. E diante de vários homens de Deus profetizaram na minha vida que eu era pastor, mas eu achava que era mais um afirmando alguma coisa na minha vida, mas depois que Deus me curou, que eu achava que se eu caísse um dia no chão, na unção, eu achava que eu tinha que levantar diferente. E a minha esposa disse: filho, você não crê, né, no poder de Deus? Eu disse: quem sou eu para limitar o poder de Deus na minha vida, na vida de alguém? E eu disse assim: no dia que isso acontecer comigo, eu vou levantar diferente. E foi depois que nós fizemos encontro na igreja metodista, que é do pastor Wellington, que os pastores são uma bênção lá, a igreja é abençoadora, eu devo muito a essa igreja. E
é onde tudo começou, onde Deus arrancou as minhas escamas e começou a me dar visão espiritual. Aí eu passei a crer no poder do Espírito Santo de Deus. E aí eu fui poder entender por que essa mulher orava tanto. E tudo que nós temos hoje começa na oração. Eu aprendi que tudo começa na oração. Tudo que nós formos fazer começa na oração. Tudo que você for fazer, você tem que começar na oração. E a igreja de Cristo, ela nasceu, o berço dela foi na oração. Então, gente, eles são pastores Paulo, pastora Norma, né? Se você quiser conhecer o Ministério Vida Nova, vocês apareçam lá. O culto tem culto de jovens, gente, sábado, 7h30 da noite, né? 7 horas da noite é o culto da família, né? Que a gente fala no domingo. E tem também, todo dia tem oração, 6 horas da noite ou 7 horas da noite, é isso, pastora? 19 às 20. Fala mais um pouquinho aí sobre Das os 19 horários. às 20, quarta-feira tem o nosso culto, que nós chamamos o culto da vitória, Culto da vitória. né? Eu fui muito abençoado desse culto. Muitas bênçãos, né? E também nós temos os discipulados, né? Temos o evangelismo e Deus tem operado grandes coisas no nosso Tem meio. alguma coisa assim, algum evento que já está chegando, está Tem. pertinho? Próximo dias 2, 3 e 4 de setembro, nós vamos ter o congresso aqui dos jovens, né? O congresso de adoração, com o pastor Davi Silva e a sua equipe, né? Aqui vai ser uma bênção. Nós queremos convidar você para participar conosco. Olha aí, Também. gente, vamos participar, né, Ótima dos pedida. eventos. Eu sou suspeita de falar de qualquer coisa do Ministério Vida Nova, que é o ministério que eu faço parte. É a nossa casa. É a nossa casa. Mas assim, vamos participar. Se você que mora nas proximidades, ou até que mora longe mesmo, mas ficou com vontade, curiosidade de conhecer os nossos pastores, ou né, conhecer a igreja em si, é uma igreja animada, é uma igreja super avivada. E vamos conhecer e agora a gente vai comer. É isso aí, pastor Paulo, pastora Norma, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu quero convidar você também para conhecê-los mais de perto, conhecê-los lá no Ministério Vida Nova. Quero convidar você para domingo, você estar lá a partir das 7 horas da noite. Fica ali na Marechal Deodoro, entre Abunã e Calama, bem pertinho. Certo? Até daqui a pouco.